Nós não vamos precisar desse microfone, mas deixa ele aí. Bom, novamente, boa tarde, boa noite. Boa agora. noite. A cada uma e a cada um. Infelizmente, nós não conseguimos transmitir ao vivo, alguma coisa aconteceu. E, infelizmente, problemas técnicos acontecem. Além da nossa, né? Foi além da nossa capacidade aqui de resolver no momento, mas a gente está aqui. A gente está aqui, vai acontecer a entrevista, eu vou postar no canal, hoje ainda, assim que terminar. Essa é minha amiga, psicóloga Andriele, pessoa que eu gosto muito tempo. 26 anos vai fazer que a gente se conhece, que a gente está nessa caminhada, em 1996. E nós resolvemos fazer um lanche e conversar um pouco sobre como é... Tá tudo organizado aqui, a gente preparou tudo. Tudo, simplesmente a internet é que não quis. Eu não sei se é a internet, se é o computador, alguma coisa, ou o próprio YouTube. Né? A gente não sabe. É sábado à tarde, já à noite, né? A coisa já... Tá, eu vou começar falando o seguinte: envelhecer é algo natural. Tudo envelhece, as estrelas envelhecem, tudo envelhece e é um processo natural. Mas no nosso caso, seres humanos, que nós temos vontade, nós temos consciência, somos racionais, pelo menos a gente acha que é. Imagina! O que é que acontece? Tem como a gente viver todo esse processo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ela trabalha muito com pessoas já com idade mais avançada. E ela tem uma experiência muito grande nisso, assim como eu tenho. Nós já até pensamos outrora montar alguma coisa para atendimento. A gente vai conseguir. E nós vamos conseguir. Então a primeira pergunta... Trabalhar juntos. Primeira pergunta que eu vou fazer para ela... Já estamos trabalhando juntos. É o seguinte: dentro da psicologia, dentro do próprio processo da antropologia, o que é envelhecer? Envelhecer é parte do desenvolvimento. É um processo natural do desenvolvimento humano, como você colocou, dos animais, das plantas. É um processo de desenvolvimento, uma etapa de vida. Envelhecer é um processo da vida, é uma parte da vida. É uma parte que, se todos nós não morrermos antes, a gente envelhece. A nossa plantinha, quando a gente compra a planta, ela leva dias, ela leva horas, ela leva meses e ela vai desenvolvendo pro fim, pro final. Envelhecimento é o fim? Não. Né? Envelhecimento é uma parte do desenvolvimento. Ou seja, faz parte do processo do desenvolvimento. Porque, em verdade... faz parte da vida. A gente começa a envelhecer assim que a gente nasce. Embora a gente esteja em formação, seja criança, seja bebê, a gente começa a envelhecer assim que a gente nasce. Muito boa. Essa resposta sua me chama a atenção para uma coisa. Algumas pessoas envelhecem mais saudáveis no sentido físico e emocional e até psicológico, e outras pessoas não. Qual o peso que as questões emocionais e psicológicas têm dentro do envelhecimento? Primeiro, que nós somos humanos. O que nos torna humanos? Né? O relacionamento. Da nossa primeira respiração até a última, se Deus quiser estar longe, a única coisa que a gente faz na vida é se relacionar. Hoje você chegou, a gente para entrar, você teve que... A síndica estava aí, tinha uma amiga minha aí, tudo isso é relacionamento.
Gente, se vocês ouvirem uns barulhos aqui, eu tenho 2 gatos, tá? Não se assustem não. Se pular alguém aí na frente, se algum gato aí... O fato de nos relacionar nos torna humanos. Quem tem essa flexibilidade, quem sabe lidar melhor com a parte emocional, que os animais não sabem, as plantas não sabem, nós pensamos, os animais pensam também, têm um amor incondicional, mas eles não fazem distinção. Nós fazemos distinção. Se eu ficar com raiva de você, eu falo assim, Itevaldo, acabou aqui. O animal não faz isso. Então, a nossa, como você perguntou, né? É o que nos faz, a nossa emoção, como a gente lida com isso no envelhecimento. Se eu sei que é parte... amor, se eu sei que é parte... Tô falando, daqui a pouco aparece um gato aí. Derruba a iluminação. Amor, se eu sei que eu vou envelhecer, eu vivo a minha vida. Se eu evito envelhecer, eu não vivo o presente. E o presente é a única coisa que eu tenho. Eu já envelheci. Amor! Vem aqui, amor. Vem. A única... Gente, é um gato que tá aqui na luminária lá. Na luminária. Ele quer passar por entre a luminária. Bem coisa de gato. E aí, se eu não consigo lidar com o meu momento atual, né, é o que a gente chama de bloqueio. Quanto mais eu evito, mais aquilo me paralisa. Se eu não quero envelhecer, gente, eu tô falando que ele vai chegar aí. Ele vai passar na frente da câmera, ele deve comer. Olha aqui a carinha dele. Olha lá, chegando ali. Amor, se eu evito envelhecer, eu posso morrer aqui agora. Eu não faço faculdade, eu não saio da infância, eu não vou para a adolescência, eu não entro na maturidade. Isso são processos. Como eu falei lá no começo, que é um processo natural. Tá vendo, gente? Olha aí, tá vendo? O amor. Um gato. Deixa ele aí, ela vai falando. Se eu não sei que eu vou envelhecer, eu paro no momento atual. Porque tem muita gente que não envelhece emocionalmente. Porque tem gente que não envelhece emocionalmente. Tem gente que tem medo. Sai, amor. Tem gente... Gente, isso é coisa do nosso dia a dia. A gente tem que lidar com as circunstâncias que tem. Para envelhecer, eu preciso ter vivenciado a minha vida. Eu não vou envelhecer se eu não tiver vivido. Para viver é um processo natural. Ele agora está atrás do computador, tranquilo. É um processo natural. Quanto mais eu nego esse processo do envelhecimento, mais eu tenho dificuldades de vivenciar a minha vida aqui agora. Todos os dias eu preciso vivenciá-lo. Todos os dias eu preciso estar inteira. E o envelhecimento é um processo de estar inteiro na vida. Hoje em dia tem muitas pessoas que têm 90 anos e continuam ativas. Tem gente que tem 40 que não está produzindo mais, que tá, é um processo do desenvolvimento humano.
Um exemplo disso, que eu já até partilhei com você, é aquele senhor que, próximo de completar 101 anos, que faleceu, infelizmente, mês passado, dia 26. Ele mesmo. Eu cheguei lá em fevereiro para fazer a nossa reabilitação psicomotora. Ele estava com a colher de pedreiro consertando a parede da casa dele. Nossa. Prestes a completar 101 anos. Então, assim, era uma pessoa que tinha muita vida. Embora o corpo já não respondesse a muita coisa, mas ele tinha muita vida. Atendê-lo era uma aula de história. Um desafio. Um desafio. E ele completamente lúcido. Ele sabia de tudo, ele sabia datas, e não só lembrar do passado, que é muito comum com as pessoas idosas. Ele tinha total consciência do momento presente. E uma das frustrações dele era não poder mais ser tão produtivo quanto ele era. Esse foi o problema, que uma das coisas que no final mais limitaram ele. Porque ele gostava muito de ser produtivo. Ele veio da Bahia para Goiás a pé em 1941, sem estrada, 22 dias andando, e ele fez isso 3 vezes, de vir e voltar. Primeira vez aos 20 anos, né, veio para conseguir emprego, voltou aos 26, casou, ficou lá cerca de 3 anos, voltou de novo, ficou 8 anos, quando saiu a mulher estava grávida, ele voltou, o filho tinha 8 anos, foi muito difícil para aprender a chamar de pai. E aí ele veio de novo e da última vez ele deu um jeito de trazer a família. Mas ele tinha uma vida, ele tinha um vigor energético que era algo assim fascinante. Ao passo que as estatísticas dizem, André, que normalmente nas instituições de longa permanência, né, os asilos, o perfil são de mulheres de classe média alta para alta, normalmente fizeram faculdade e são octogenárias, ou seja, estão dentro da casa dos 80. Lá onde eu atendo a sogra da minha sobrinha que mora nos Estados Unidos, esse perfil não bate. Uhum. Eu tenho um percentual de homens que dá quase 50%, e talvez por ser uma casa, uma instituição de longa permanência, que não, de um poder aquisitivo um pouco mais modesto, lá eles têm entre 60 e alguma coisa e 70 e alguma coisa. Tem alguém com mais de 90, alguém com mais de 80, mas não é o perfil. Mas uma coisa é básica, que nós vamos tocar no assunto agorinha, que é agora que eu vou chamar para isso. Todos têm ou comorbidade que dificultam nas atividades de vida diária, na movimentação, ou tem algum transtorno psicológico, emocional ou mental. E aí você vai me dizer, agora vai falar pra gente a importância dessa questão de estar bem mentalmente, como é que esses processos impactam a vida das pessoas no envelhecimento. E eu vou comer. Envelhecer é um processo natural, né? Do desenvolvimento humano. Como eu cuidei na minha infância, como eu cuidei na minha adolescência, na minha maturidade, eu vou envelhecer. Não é falar assim, aquele velho é rabugento. Possivelmente, se ele não teve nenhuma doença neurológica, ele já tinha inflexibilidade lá na infância, lá na adolescência e na maturidade. Por como é parte do desenvolvimento, é como eu fui até chegar lá. Não tem nada de novidade a não ser que eu tenha uma doença mental, uma doença que provoque um comportamento, né, uma doença psiquiátrica que provoque um comportamento de agressividade, uma coisa assim, uma depressão. Normalmente, gente, se eu envelhecer... Eu nem se fala. Eu vou ser uma pessoa alegre, eu vou ser uma pessoa comunicativa, porque eu já sou essa pessoa comunicativa. Se eu envelhecer, não, gente, eu já estou envelhecendo.
eu me expressei errado, né? A gente já está no processo, eu já estou no processo de envelhecimento, desde que a gente nasce, como o Itevaldo colocou, lá no nascimento, né? É um processo. Amanhã eu já vou ter mais do que eu tenho hoje. Agora à noite eu já tenho mais do que eu tinha pela manhã. É um processo natural. Então, eu quero envelhecer bem. Começa agora com o que você tem, trazendo essa qualidade de vida para a tua vida agora. Não é quando você quiser. Sabe quando a gente sonha? A gente ainda tem um país que sonha com a aposentadoria, falando assim, quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Gente, a gente precisa trabalhar aqui e agora. Quando eu vou fazer uma dieta, eu não preciso trabalhar essa dieta nos 30 dias, porque depois que eu trabalhar essa dieta nos 30 dias, o meu organismo não acostumou, eu volto e falo assim, quer saber de uma coisa? Esses 30 dias não resolveu nada, é tudo um processo, são todos os dias. Nós temos que estar, lembra que eu coloquei lá, a gente tem que estar ativo? Sim. É isso que nos traz vida, é desafio todo dia. Parado, esqueço o nome daquele lá no hospital, que a gente quando vai fazer exame, o monitor. O monitor, quando ele para, o que acontece? A gente morre. Então a nossa vida é altos e baixos. E o envelhecimento, ele traz desafios como qualquer outra etapa da vida. Até porque a vida foi feita para ser vivida de instante a instante. Uhum. A gente se programa para ser feliz daqui a pouco, para fazer o que gosta daqui a pouco. Depois que eu passar num concurso, quando eu casar, quando o meu último filho casar e eu puder viajar. Agora é quando eu casar, quando eu separar. Quando eu separar, exatamente. Quando eu me aposentar, como você diz. E aí você se aposenta e às vezes você nem tem tanto vigor mais para fazer aquilo que você havia programado antes. E aí a gente fala assim, o que é então que vale a pena envelhecer? Eu, particularmente, entendo que seja exatamente sentir prazer em cada fase da vida. Ver a beleza em cada momento da vida. Hoje, eu me lembro de quando eu tinha 30 anos. Era muito bom, era assim, assado. Né? Ontem, né? Corpo perfeito, não sei o quê, ia para as baladas ainda. Mas hoje, eu não gostaria de voltar a ter 30 anos. Não como eu era, com a perspectiva de vida que eu tinha aos 30 anos. Não é saudosismo, mas é porque o envelhecer, ele traz algo que é maravilhoso. Você amplia a forma de ver a vida, você amplia os seus horizontes. E a serenidade. E não há preço nisso. Né? Então, a minha próxima pergunta é, eu sei que você ministra, já ministrou cursos para cuidador de idosos. Como é que você vê isso? Cuidar do idoso? Porque tem o cuidador e tem a própria família, os próprios parentes. Tem muitos que são os cuidadores, né? Os cuidadores são os familiares. O cuidar é o que todo ser humano necessita. Todos nós necessitamos de sermos cuidados. Só que, quando a gente tem essa autonomia, né, a gente mesmo pode se cuidar. Eu posso fazer minha comida, eu posso sair de casa, eu posso dirigir meu carro, eu posso comprar minha passagem para viajar, eu posso pagar as minhas contas, ir ao banco. A velhice vai me limitar muito das atividades de vida diária.
da execução das atividades de vida diária. Eu vou necessitar de uma outra pessoa para que ela faça, né, as minhas atividades de vida diária. Por exemplo, ir ao banco, fazer a minha comida. Em muitos casos, né, que o paciente está acamado, que o idoso está acamado, né, de me dar o próprio banho. Volto novamente, gente, se eu sou flexível, lá, se eu tenho uma facilidade de dividir as minhas coisas, de trazer o outro para fazer, para me ajudar. Hoje, né, Etevaldo, a gente dividiu aqui, depois arrumou a mesa, chega a mesa para cá, faz isso, liga. Isso tudo é flexibilidade, é partilhar as coisas. Se eu sou mais rígida nisso, eu vou sofrer muito mais com alguém que faça a minha comida, com alguém que me dê banho, com alguém que arrume a minha cama e principalmente com alguém que me troque, alguém que quando eu não conseguir mais fazer isso. O cuidar é a necessidade do ser humano, dos animais, das plantas. Volto de novo, quando tem vida, precisa de cuidados. Eu preciso estar bem comigo, eu preciso para poder envelhecer bem. Não adianta, a gente trabalha muito com saúde mental, eu posso ter uma mesa linda, eu posso ter, né, condições, os gatos, né, animais, tudo. Se eu não estiver bem comigo, nada disso vai me parecer suficiente. O autocuidado, aí eu falo da importância da terapia, de cuidar dos meus desafios. Todos nós temos desafios, todos nós temos momentos no dia a dia que a gente precisa enfrentar as nossas dificuldades. Quanto menos, ideal não existe, gente. O ideal é que a gente estivesse ao vivo aqui com vocês agora. E como eu falei com o Etevaldo, a gente precisa trabalhar com o que tem. Não deu, vamos gravar e a hora que todo mundo ouvir, a gente se esforçou muito, batalhou muito para esse momento. E não vamos deixar de fazer porque foi difícil. Olha, gato passando aqui e a gente fazendo. A gente precisa trabalhar com o que tem. Isso também é para o envelhecimento. Eu preciso trabalhar com as minhas dificuldades, mas não deixar a minha vida. Eu continuo viva com todas as minhas dificuldades, ainda tenho um coração batendo aqui, ainda tem sentimento, eu ainda consigo sentir, eu ainda consigo receber o conforto, o acolhimento. E isso é tão interessante porque hoje eu estive em uma dessas instituições de longa permanência, um asilo no Jardim América, onde a sogra da minha sobrinha, que ela realmente é uma limitação das mais extremas com as quais eu já me dei até hoje. Ela movimenta uma perna um pouquinho, um braço um pouquinho. Não fala, come alimentação parenteral por sonda e agora está tendo nistagmo, que os olhos ficam fazendo assim de um lado para o outro. Isso normalmente está afetando a visão e a audição. E eu que percebi o nistagmo, os enfermeiros, as pessoas, é muita gente, eles nem... E hoje é que eu fiquei sabendo, é tão da gente as coisas, complementando o que você está dizendo, já é da pessoa. E isso só exacerba com o envelhecimento. Tem uma senhora que eu a vejo auxiliando os outros, e ela tem muita limitação. Esses dias ela caiu, se machucou toda, eu cheguei, ela estava toda roxa. E anteontem, aliás, eu a vi empurrando uma cadeira de rodas, eu a vi levando uma senhora de 91 anos. As duas não andam direito, mas ela anda melhor um pouquinho, a outra segurando nela e na parede. Uma empurra a outra. Isso, e hoje eu a vi conversando com uma outra que estava precisando de, sei lá, desabafar alguma coisa. Aí eu entrei para me despedir, porque ela é uma pessoa
muito educada. Por incrível que pareça, diz que adora minha voz. Eu acho tão engraçado. Aí ela me disse... Vozeirão dele. Aí ela me disse que é psicóloga e que ela é especialista em gestão. E ela só tem 70 anos. Eu não tive tempo e fiquei também desconcertado de perguntar o porquê dela estar ali. Sendo que agora que ela fez 70 anos, que ela me disse. Então, assim, ela continua cuidando das pessoas onde ela está. E ao mesmo tempo, eu vejo como é difícil para ela, porque ela entende perfeitamente esse processo. Como psicóloga, mesmo que ela trabalhasse com gestão, ele acabou de derrubar o presente que a Andriele vai receber. Ela, mesmo trabalhando com a gestão, ela entende todo esse processo, porque ela é psicóloga antes de tudo, né? E eu fiquei assim pensando, meu Deus, como será isso na cabeça dela? Né? E a família? Como é que é isso? Será que casou? Será que tem filhos? Será que deixaram ela lá e vão visitar? Porque eu vejo visita para muita gente, para ela eu não vi. Me disse que namorava, era filho de embaixador. Né? Então assim, mas ela ainda continua viva. Por incrível que pareça, ela continua viva. E aí, nessa perspectiva, porque depois que eu estou fazendo esse trabalho lá dentro com uma pessoa, já 2 pessoas vieram a óbito, né? E você trabalha nessa questão de luto. E não que pelo fato de uma pessoa estar mais velha, queira dizer que ela vai a óbito antes de alguém que é um menino, um rapaz. Mas é um processo natural e é mais ou menos o caminho. Você vai falar um pouquinho pra gente disso. A gente que estuda luto, a gente sabe que o luto não é só a morte, o óbito. Exatamente. E o envelhecimento é uma das grandes etapas da vida mais cheias de lutos. O luto é qualquer perda. Perda do emprego, do amor, do filho que foi embora. A aposentadoria é um luto. Né? Por que a aposentadoria é um luto? Eu perco a minha rotina. Eu perco o meu salário. Eu nunca mais encontro com as pessoas que eu saía de casa, que eu trabalhava. Eu me sinto inútil. A aposentadoria, ainda mais no nosso país, que não dá para comprar a medicação, que é cara. Então, a aposentadoria, ela modifica. Nunca mais eu vou... Por exemplo, quando você faz? Sou aposentado. O cara trabalhou não sei quantos anos, ele tinha uma profissão e aí retira isso, agora eu sou aposentado. Se perguntar pra gente o que você é, eu sou psicóloga, você é professor, eu sou professora, isso tem. Quando vem a aposentadoria, o que você faz? Sou aposentado. Você nem diz eu sou ex-psicólogo, ou sou professor aposentado, ou sou psicólogo aposentado, ou médico aposentado. Eu sou aposentado. Eu sou aposentado. E isso traz uma inutilidade, porque para a sociedade é quem produz. Então, o luto é a perda de um vínculo afetivo. Seja ele de que esfera for, em que esfera for. E aí, a aposentadoria é um luto não reconhecido. O luto reconhecido é a morte. Isso. A morte física. Sim, sim. Né? Um luto não reconhecido, por exemplo, eu criei um grupo de acolhimento pela perda do animal de estimação, é um luto não reconhecido. Uma outra coisa que eu queria colocar é como a nossa velhice hoje, ela é resultado das nossas escolhas.
quando você colocou com essa psicóloga, se ela não recebe uma visita, se ela não recebe, né? Então, assim, hoje, gente, pra gente estar sentado aqui hoje, é porque a gente escolheu estar aqui. O nosso dia hoje foi difícil, a gente fez um monte de coisas, então, se eu quero envelhecer bem, eu preciso fazer aqui agora, hoje, sábado, dia 23 de julho, eu já preciso, de 2022, eu já preciso modificar para que o meu domingo amanhã seja melhor. São escolhas, são resultados das minhas escolhas. Ah, quando eu envelhecer, quando eu me aposentar, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu tiver uma casa melhor, quando eu tiver um carro melhor, a vida não vai esperar eu fazer tudo isso. Até lá, eu já estou vivendo. Eu não sei se eu vou envelhecer de verdade mais mesmo, porque eu já estou envelhecendo. Mas eu posso morrer amanhã. Pode ser a nossa primeira entrevista aqui e a última. Né? Se a gente morrer hoje, a gente vai morrer pleno de que a gente fez o que precisava ser feito. Isso. E como última pergunta, porque eu sei que durante um tempo nós ficamos afastados, você passou 4 anos na França. Lá você fez mestrado e nós sabemos que a Europa, o velho continente, é um continente onde normalmente as pessoas duram mais tempo, vivem mais tempo, principalmente naquela época que você ainda foi. E eu queria que você fizesse um paralelo para a gente da diferença das políticas públicas de envelhecimento aqui no nosso país e as políticas públicas de envelhecimento em países como a França, onde você viveu 4 anos. É bem o que eu coloquei, né? O envelhecimento é um processo do desenvolvimento. Aqui no nosso país, a gente não tem uma infância saudável, a gente não tem, para a maioria ainda da infância ainda não tem uma casa, a família não é estruturada, tem lugares que não tem saneamento básico, né? Não tem, ainda existe muitos que não sabem ler, né? Muitos analfabetos, que tem subemprego. Como é que eu vou passar a minha vida cuidando da minha saúde se eu não tenho uma manutenção para cuidar dessa saúde? Porque saúde, gente, não é só ausência de doença. Saúde é um complexo de um monte de coisas. Por isso o canal Saúde Integral. Um monte de coisas. Eu costumo dizer, e aí por causa do canal ser esse nome, que nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Pra gente, volto de novo, envelhecer de uma forma saudável, eu preciso viver de uma forma saudável. Eu preciso ter uma comida boa, eu preciso ter um sono bom, eu preciso ter bons relacionamentos sociais, eu preciso ter uma parte espiritual, né? Uma conexão espiritual. Não é religião, né? Não é que a religião não, né? Religião é um caminho, né? A espiritualidade é algo muito maior. Então, eu preciso estar muito bem comigo, com a minha parte psicológica, eu preciso estar muito bem com o meu pensamento, eu preciso estar muito bem com as minhas crenças. Se eu não acreditar em mim, dificilmente eu vou conseguir que alguém acredite. O que a gente faz? Eu quero conhecer alguém para viver feliz. Gente, eu só vivo feliz me tendo. A responsabilidade é minha.
Então, volto de novo com a pergunta que você me fez. Um paralelo entre França, né, Europa, Estados Unidos, a Ásia e o Brasil para envelhecer. É fácil a gente manter a alimentação? É fácil a gente manter a moradia? É fácil a gente manter o lazer? Com o investimento que a gente tem do governo, por exemplo. Então, se falar assim de políticas públicas, a gente tem o SUS. O SUS é excelente. Quem vai no SUS? Quem tem plano de saúde? Quem vai? Quem faz? Você vai quando tem vacina e olhe lá. Você fica duvidando da vacina. Quem se programou, quem tomou as vacinas para não ter Covid, quem usou máscara, quem fez a nossa parte. Gente, é todo um processo. Como é a minha conexão com Deus? Como é a minha conexão com o meu próximo? O que eu faço de melhor para melhorar a vida do meu próximo? Não adianta eu querer tudo para mim. Eu vou ficar sozinha, morrer sozinha no meio de um monte de coisas. Eu preciso querer que o outro também melhore a vida dele. Que o outro também seja feliz. Gente feliz, gente, não enche o saco de ninguém. A gente quer que todo mundo seja feliz. Por quê? O que é felicidade? Felicidade não é nada idealizado, não é uma casa linda, não é uma viagem dos sonhos, não é um carro novo. Felicidade é eu estar vivo com saúde aqui nesse momento. Muito bem. Muito obrigado, minha amiga. Olha, hoje foi a primeira entrevista e eu quero muito que essas entrevistas sejam ao vivo. Mas não tem problema, o conteúdo está aí. E eu gosto muito de coisas na cabeça. Chapéu, boina, lenço, touca, capuz, até boné. Então, as pessoas que eu entrevistar a partir de hoje, não, qualquer pessoa que eu venha a entrevistar a partir de hoje, receberá alguma coisa nesse sentido. E essa é a lembrança para minha amada amiga Andriele. Olha como eu fiquei linda. Ficou linda, tá? Eu agradeço. A próxima nós faremos ao vivo, tá? Que cada uma tenha, assim, um final de semana, ou quando você assistir, seja lá quando for, um dia, uma noite, uma manhã abençoadas e com muita luz, tá? Não é à toa que esse canal a gente fala de saúde integral e espiritualidade, porque tudo está integrado. Ó, o gato deu o adeus dele. O adeus dele. E nós teremos algumas novidades nesse canal para o mês de agosto. Semana que vem eu não vou fazer nem live nem entrevista. Eu vou gravar uma palestra que eu tenho sobre a saúde sexual da mulher. Uma palestra muito interessante, onde eu acabo abordando alguns livros que são interessantes e vou postar no sábado, para a gente não perder essa coisa de final de tarde do sábado, ter alguma coisa gostosa para ver nesse canal. Se alguém tiver alguma dúvida do que eu falei, se não ficou bem claro, né, entre em contato com o Etevaldo ou comigo, né, conversa com ele, né. Envelhecer é um processo natural da vida. Para eu envelhecer bem, eu preciso estar bem, aqui e agora. Eu preciso estar em conexão com o meu todo, com o meu ser integral. Não é só lá na frente, é aqui e agora. E que a gente saiba estar mais em conexão com a gente, que a gente saiba viver os nossos momentos. É difícil mesmo, tem os perrengues, todo mundo tem. A gente enfrentou os perrengues aqui para dar o nosso melhor para vocês aqui agora. Não existe nada pronto, a gente está em construção.
o tempo todo. Se tiver alguma dúvida, o meu Instagram é psicoandriele.quexixian. Depois vê com o Itevaldo aí direitinho o que ele passa. Psico Andriele com 2 L's e I no final. E o Quexixian, Kechichian de navio. E o que eu tiver, né, podendo ajudar vocês, vocês podem entrar em contato comigo, né? Eu tô aí, trabalho muito já há bastante tempo e para tornar o mundo, o meu mundo, o mundo de todo mundo melhor. Eu quero despedir de vocês bem pertinho de vocês. Um beijão, uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até a próxima.